Atos 10, 38, diz o seguinte: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Não precisa abrir, eu quero ler também um outro texto antes da gente começar. 2 Coríntios 1, 21, 22, mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Feche seus olhos mais um instante. Pai, eu te louvo, Deus, por essa noite, eu te louvo, Deus, por essa oportunidade de te buscar, eu te louvo, Deus, porque o Senhor vai fazer maravilhas neste lugar, logo mais, Senhor. Eu te louvo, Deus, porque o Senhor é rico em misericórdia, em graça, Pai, e em nome de Jesus, hoje eu te peço, Deus, que o Senhor possa conduzir os nossos passos nessa noite, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa pregar as nossas vidas hoje, que o Senhor possa entregar uma palavra verdadeira da parte do Senhor, Pai, e em nome de Jesus, hoje eu oro, Pai, eu me escondo atrás da cruz de Cristo Jesus, eu te peço que teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Eu te peço também, Deus, que cada semente, Pai, da tua palavra que adentrar nos campos férteis dos nossos corações, que elas possam, Pai, frutificar a 100 por 1, eu oro em nome de Jesus, amém, amém e amém. Hoje eu quero falar sobre um tema muito interessante. Mais tarde a gente vai ter a unção dos jovens que se formaram com a gente no Freedom Cave. O que é Freedom Cave, pastor? O que é Freedom Cave, pastor? Foi algo que Deus nos deu há muito tempo atrás, para que a gente pudesse preparar jovens para o ministério através do discipulado, para abrirem discipulado, e foi maravilhoso. Foram 5 semanas, 5 sábados maravilhosos, o pastor Daniel ministrando para a gente. No último a gente teve um derramar de unção e poder, foi incrível. Cada pessoa que entrou naquele lugar, naquele Freedom Cave, saiu com uma palavra diretiva sobre as suas vidas. É verdade ou não? Glória a Deus, o pessoal ainda está impactado sobre isso. E hoje eu quero te falar, hoje é uma noite de unção, amém? Hoje todo mundo aqui vai sair cheio da unção do Senhor Jesus, amém? Você recebe? Cara, e eu estava essa semana ruminando sobre tudo isso, e Deus falando muita coisa no meu coração, Deus trazendo muitos textos. Eu falei com a Suzana, Deus fala umas coisas loucas às vezes para mim, em momentos diferentes, às vezes no banho, às vezes, sei lá, dirigindo, em qualquer lugar. De repente Deus para e sopra uma palavra, sopra um verso bíblico, eu começo a ruminar aquilo. E cara, o que Deus trouxe ao meu coração para pregar para vocês hoje, o meu tema dessa mensagem é unção para quê? Ué, como assim, pastor? Unção para quê? Unção para quê mesmo? Por quê? Porque tem muita gente nessa geração que nós vivemos hoje, que está correndo atrás de unção, cara. É tipo um fominha de unção, é tipo um cara que persegue unção, onde fala, caramba, pessoa ali é ungida, a pessoa ali ora e tal, as pessoas vão loucamente, cara, atrás disso. Mas eu quero te perguntar, unção para quê? Você já parou para pensar o para quê você tem corrido atrás da unção? Um exemplo, cara, eu estava pensando na vida de alguém que tem a vocação da medicina, alguém que simplesmente fala, eu quero ser um médico, eu quero ser um médico. Esse cara estuda, em média quantos anos para passar na universidade de medicina? 3 anos de estudo, só para passar, em média, numa universidade pública. Aí são o quê? Mais 6 anos de estudo, 6 anos de estudo, mais 2 anos de residência, onde a pessoa fica fazendo plantões, não tem horário, não pode tirar férias, tem que estudar nas férias, porque senão não dá conta do conteúdo. É uma loucura, não é? Não é? Quem está comigo? Quem está prestando atenção aqui? Amém, 2 pessoas lá atrás, amém. Cara, é uma loucura, velho. Eu tenho pessoas próximas que estudam para medicina, e pessoas que já são médicos, que eu conheci, e que, cara, eles passam dias e dias e dias só estudando, não tem tempo para nada. E eu fico falando, caramba, que preço alto é uma pessoa se preparar para ser um médico.
Aí a pessoa vai lá, estuda, depois dos 6 anos, mais 2 anos de residência, onde ela fica plantão atrás de plantão, quase que ela mora dentro do hospital, simplesmente para exercer a vocação dela. E eu fiquei imaginando, imagina uma pessoa que estuda 3 anos para entrar numa universidade, 6 anos para se formar, mais 2 anos de residência, às vezes mais 2, uma especialização, simplesmente se ela saísse da universidade e falasse: eu acho que eu não vou ser médico não, eu acho que eu não vou trabalhar com medicina não, acho que esse negócio não é para mim. Ou simplesmente ele fala assim: eu gostei do conhecimento que eu tive durante esses 12 anos da minha vida, esses 15 anos, sei lá, não contei, da minha vida, eu gostei, foi maravilhoso, mas eu não queria ser médico. Não é estranho, cara? Quem acha isso aqui estranho? Todo mundo, eu acho, né? Senão, se você quiser fazer isso, eu não recomendo. Mas sabe o que eu acho mais engraçado? É que a gente olha e para um cara que estuda 8 anos, 10 anos, 12 anos da vida dele para ser médico, e se ele simplesmente parasse o curso dele e falasse: eu não quero isso para a minha vida, a gente ia ficar chocado. Mas tem um monte de gente dentro da igreja que vai culto após culto, culto após culto, culto após culto, buscando unção após unção, unção após unção, capacitação após capacitação, e depois simplesmente de Deus colocar a mão sobre ele e a unção vir, ele vai falar: eu não quero nada. Simplesmente tem gente que nem esses estudantes que ficam ali buscando, porque a unção tem um preço, amém? Mas simplesmente depois de recebê-la não sabe o que fazer, não quer exercer um ministério, não quer trabalhar para o Senhor. E eu queria falar hoje para vocês sobre algumas coisas, sobre o que é unção, sobre o propósito da unção e sobre a extensão da unção, e alguns problemas que Deus colocou, me mostrou para eu abrir a mente de vocês hoje, amém? Seguinte, unção, o que é? A unção simplesmente se envolvia numa consagração ou separação para um serviço. Era um ato religioso que estabelecia um relacionamento especial entre Deus e o rei, ou Deus e um sacerdote que servia como seu representante e líder do povo no Antigo Testamento. Mas hoje nós entendemos também que a unção é um revestimento de poder e do Espírito Santo, como a gente acabou de ler no texto de Atos 10:38, para o exercício ministerial. É uma capacidade sobrenatural que é dada ao crente para pregar, curar, libertar. É o que permite que a palavra que está sendo ministrada alcance o coração das pessoas e não simplesmente gere resultados intelectuais e momentâneos, mas gere resultados eternos, amém? A palavra de Deus diz em Isaías 10:27 o seguinte: acontecerá naquele dia que a sua carga, o seu fardo será retirado do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. E essa unção é a unção que quebra o jugo. A palavra de Deus precisa ser pregada sempre, regada com o óleo da unção, para quebrar todo jugo de escravidão que está sobre uma pessoa, para que nela sejam gerados frutos de eternidade, amém? E a segunda coisa, que é o tema dessa mensagem, eu já vou entregar para vocês: para que unção? Em 1 João 2:20 diz o seguinte: e vós possuís a unção que vem do Santo, e todos tende conhecimento. Quem tem conhecimento? Todos. Vós tendes a unção que vem do Santo, e todos têm de conhecimento. Não é você que tem o conhecimento sobre a sua unção apenas. A unção não é algo que a gente recebe simplesmente para guardar, ou simplesmente para ser algo que seja proveitoso a nós, mas a unção necessariamente é algo que precisa tocar e alcançar o próximo. Lucas 4:18-19 diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim. Esse texto é o texto que Jesus chega na sinagoga, ele abre as escrituras, ele abre o texto de Isaías e ele declara essa palavra sobre ele. Diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para apregoar o ano aceitável do Senhor. 10:38 de novo, Atos diz: como Deus ungiu, e na parte B
disse o seguinte: fazendo o bem, para fazer o bem e curar a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Essa palavra ungiu, aí no Novo Testamento, é a palavra grega que significa, crio, é o nome dela. Isso significa, primeiro, ungir; segundo, consagrando Jesus para o ofício messiânico e concedendo-lhe poder necessário para o seu ministério; e terceiro, revestindo os cristãos com os dons do Espírito Santo. E essa é a mesma palavra para definir a unção derramada sobre os cristãos. A mesma palavra foi usada para definir a unção que levou o poder para Jesus cumprir todas as coisas. É a palavra que é usada sobre a unção que vem sobre mim e sobre você, lá em 2 Coríntios 1, 21 e 22. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Aquele que nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Então, o propósito pelo qual o cristão recebe a unção é o mesmo que está descrito em todos esses textos. Eu quero lembrar você: é evangelizar, libertar os cativos, restaurar a vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, apregoar o dia do Senhor, fazer o bem, curar, porque simplesmente Deus é conosco. Em Atos 1:8 diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e por diante. Eu quero falar, a unção é esse revestimento de poder, para que eu e você nos tornemos testemunhas, e através do nosso testemunho, o testemunho de Jesus, a gente mude os arredores, a gente mude todas as coisas ao nosso redor. Mas sabe uma coisa que eu acho um pouco, eu não sei, eu olho, parece que não tem tanto nexo. Cara, não sei você, mas eu leio jornal de vez em quando, eu vejo jornal na TV, e todas as vezes que eu vejo falar sobre o povo evangélico, o que a gente mais escuta é que tem o quê? Crescido. É que a religião evangélica no Brasil é a que mais cresce. É que o povo evangélico é um povo que tem muita, como é que é a palavra? Me ajuda aí. Influência. É um povo muito influente, é um povo isso, é um povo isso. Mas cara, você concorda comigo que com a religião evangélica era para estar crescendo o reino de Deus? E quando o reino de Deus ele é estabelecido cada vez mais em um lugar, em um país, uma nação, uma cidade, o que seja, todos os outros índices é para cair. Cara, por que a igreja está crescendo? Por que o meio evangélico está crescendo, mas o divórcio não diminui? Por que a orfandade não tem diminuído, se a igreja tem avançado? Porque simplesmente, cara, a violência não tem diminuído como deveria diminuir. Tem diminuído, glória a Deus. Mas por que não acaba, se a igreja está tão grande no Brasil, se a gente é um dos lugares onde a igreja mais cresce no mundo? Por quê? Talvez seja porque os nossos templos estão cheios de pessoas que querem ser vasos, recebedores de unção, mas não sabem o que fazer com ela, não sabem como fazer, não sabem o que fazer a partir dali. Simplesmente sentam domingo após domingo, sábado após sábado, reunião após reunião, mas não sabem o que fazer com a unção que eles recebem, com o óleo fresco derramado em suas cabeças. Por que nós mesmos, eu e você, não temos feito tanta diferença como deveríamos lá fora, ou até mesmo dentro da nossa igreja? Por quê? E a terceira coisa que eu queria falar sobre vocês é a extensão da nossa unção. Acabei de ler Atos 1
1:8a, mas eu quero terminar dizendo esse verso: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O que o Senhor quer dizer com essa expressão, pastor? Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, que nós que somos ungidos pelo Senhor para sermos testemunhas de Cristo nessa cidade, neste estado, neste país, neste continente, até os confins da terra, em todos os lugares, cara. A unção de Deus, o poder de Deus colocado na minha vida e na sua, não tem algo que possa preencher, não tem algo que possa segurar, é algo que pode se estender por toda a terra. Eu estava conversando com um discípulo meu, o Pedro Henrique, o Pedrinho, e cara, às vezes a gente faz pouco porque a gente se acomoda. Porque, cara, acabei de falar, a unção que Deus coloca sobre as nossas vidas, o poder que Deus coloca sobre nós, cara, a extensão é infinita. Deus pode fazer, operar da maneira como Ele quiser, mas a gente pensa, cara, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, velho. Um dia desses, para glorificar o nome do Senhor, Ele mandou uma mensagem para uma jovem que estava com uma dor, e aquela jovem ouviu aquela oração e foi curada no mesmo lugar. Não há extensão para a unção de Deus, não há cara, limites para o poder de Deus, não há limites para o agir de Deus, para a unção que Deus colocou na sua vida. Eu estava comentando com ele também, um dia desse foi o aniversário de uma tia minha, e minha mãe falou: meu filho, é aniversário dela, liga para ela, por favor. Mas eu não quero que você apenas dê os parabéns a ela, eu quero que você ore por ela, porque ela passou muito mal hoje no aniversário dela. Ela mal consegue andar, ela está com um calombo no joelho e ela não sabe o que fazer. Ela já tentou de tudo, e hoje ela não saiu da cama, e ela está passando o aniversário dela na cama, e hoje já são de noite e nada aconteceu. Eu liguei para minha tia, eu falei: tia, parabéns, feliz aniversário e tal, mas eu não estou ligando aqui apenas para te dar os parabéns, desejar os parabéns, eu estou ligando aqui para orar pela senhora, eu creio que a senhora vai ser curada. Ela disse: amém, eu creio também. Enquanto eu orava, ela já começou a chorar. No fim da oração, velho, ela falou: Ricardo, glória a Deus, eu toquei aqui no calombo, ele desapareceu, velho. Ele desapareceu, ele não existe mais, não estou mais sentindo dor. Cara, não há limites, basta você ver o que a palavra de Deus tem falado e agir dessa maneira, velho. Não limite, como o pastor Rashid falou mais cedo, não limite um Deus que é ilimitado. Mas aí são essas coisas que limitam. Infelizmente a gente tem que tratar delas. Eu tenho que trazer essas problemáticas. Um grande problema dessa geração não é o entendimento do que é unção, e sim é entender claramente o seu propósito e reconhecer quem tem unção ou não tem unção. As pessoas estão doidas por unção, mas por não entender o propósito são como um saquetel furado, que recebe uma grande quantidade de dinheiro, mas nada retém por conta dos seus furos. As pessoas estão doidas por unção, mas continuam querendo contê-la para si próprias. Eu queria destacar 4 problemas que impedem as pessoas de fluírem na unção que Deus deu a cada um. Essa é uma das frases que o nosso pastor Keyson mais fala, cara. Desde sempre, desde que a gente é menino, a gente vê a frase que ele vai falando: flua na unção que Deus te deu, flua na unção que Deus te deu. A gente tem uma visão de na próxima igreja, talvez até nessa, colocar essa frase estampada em todos os lugares, simplesmente porque a gente acredita nela, cara. Deus tem uma unção específica para você. Deus não quer que você, Adriel, flua na unção que Deus, ao Rashid, mas Deus quer que você flua na unção que Deus te deu. E cada um aqui tem algo específico para receber de Deus, para exercer o seu ministério, exercer o seu serviço a Cristo Jesus, amém? Só que tem coisas que têm emperrado, e eu quero falar sobre essas coisas hoje. A primeira coisa que eu quero te falar é o egoísmo. As pessoas estão focadas em si mesmo. Hoje de manhã eu estava lendo o livro de Ageu, e o profeta disse que o povo estava prestes a viver uma grande abundância, mas eles plantavam muito, só que eles colhiam pouco, porque simplesmente eles estavam focados em si mesmos. A palavra diz que eles estavam reconstruindo a cidade, mas ao invés de começar reconstruindo o templo, a casa do Senhor, eles começaram a reconstruir as suas próprias casas, e o Senhor não se agradou disso.
mas a Bíblia diz que eles se atentaram depois da palavra do profeta Ageu, eles se atentaram à palavra do Senhor, e por causa disso, Deus disse mais uma vez: eu sou convosco. Eu quero te dizer, eu quero profetizar isso na sua vida hoje. Quando nós nos atentamos à voz de Deus, Ele é contigo, amém? A palavra diz que o Senhor despertou o espírito de todos do povo para a obra do Senhor. Essa geração precisa desse despertar para a obra do Senhor, precisa se desligar das suas próprias coisas, da sua própria reputação, do seu próprio dinheiro, do seu próprio conforto, do seu próprio status, porque a palavra de Deus diz em Romanos 12:3: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Não podemos gastar simplesmente as nossas horas, os nossos dias pensando em nós mesmos, nos nossos problemas, nos nossos defeitos, nas nossas necessidades, no nosso bem-estar. A palavra de Deus continua dizendo no verso 10: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Nós temos que parar de colocar o nosso bem-estar acima de todas as coisas e começar a colocar à nossa frente a necessidade do nosso próximo. A Bíblia nos ordena para que nós consideremos o próximo maior do que a nós mesmos. Filipenses 2:3 diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Gálatas 6:2 diz o seguinte: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. E Gálatas 6:9 e 10 também diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidades, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Meu irmão, para de pensar apenas no seu umbigo, para de pensar apenas no seu mundinho, para de pensar apenas nas coisas que você tem que fazer, para de pensar apenas nas coisas das suas necessidades, e começa a viver uma vida que cumpre o que a Bíblia diz, matando o seu ego todos os dias e colocando as pessoas à frente de si mesmo. E a segunda coisa que eu quero falar para vocês, o segundo problema que nos impede de viver a unção que Deus chama omissão. Repita comigo: omissão. Tiago 4,17, ele aumenta o sarrafo para as nossas vidas. Ele coloca um temor nas nossas vidas, depois de ler esse texto muito grande. Tiago 4,17 diz o seguinte: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Uma das coisas que eu mais falo para os jovens que trabalham comigo aqui no ministério é: o certo precisa ser feito. Não é verdade? Todas as vezes eu falo: cara, o certo precisa ser feito. Ah, pastor, tem isso. Cara, o certo precisa ser feito. O que é certo para fazer agora? Não, o certo é fazer isso. Então, vai lá e faz, cara. E o sarrafo aumenta por quê? Por que eu estou falando isso? Olha o que o texto está falando, velho. Ele fala simplesmente: se a gente sabe que tem que fazer algo, mas deixa de fazer, nós estamos pecando. Eu não sei você, mas cara, isso gera um temor muito grande no meu coração, porque todas as vezes que eu penso que eu omiti algo que eu deveria ter feito, cara, eu pequei nisso. Todas as vezes que a gente passa por alguém e deveria, sei lá, abençoar aquela pessoa e não fizemos, a gente pecou. Todas as vezes que a gente passa por alguém e fala: caramba, aquela pessoa precisava de uma oração, mas a gente não teve a coragem, a gente se omitiu de orar, a gente pecou. Todas as vezes que a gente vê alguém passando necessidade e que a gente tem condição de ajudar, quando a gente tem condição de ajudar e a gente não ajuda, a gente pecou. Hoje eu estava lendo e relendo esses textos, e simplesmente a pastora Suzana viu no celular dela uma campanha de uma menina com uma doença raríssima. São 9 milhões o tratamento que ela precisa, cara. Eles já conseguiram levantar no Brasil inteiro 5 milhões, mas a menina, para sobreviver, ela tem 1 ano e 6 meses, mas para sobreviver ela ainda precisa de 4 milhões. Quando a minha esposa falou: meu bem, eu queria doar. Eu falei: é lógico que nós precisamos doar, é lógico, vamos doar agora.
eu sei, estava no meu alcance, cara. Eu podia fazer, eu podia doar uma quantia que fosse, mas eu podia doar. E eu falei: Deus, eu vou cumprir o que a tua palavra diz, e eu não vou estar pecando. Isso tudo quer dizer que quando eu não uso a unção que Deus me deu para tocar a vida de alguém, eu estou necessariamente pecando. Isso tem que te encher de temor. Eclesiastes 10:18 diz: pela muita preguiça desaba o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. Quando a gente sabe que a gente deve fazer alguma coisa nos nossos lares, nas nossas casas, mas nós nos omitimos, nós somos como uma pessoa de mãos frouxas, que deixa que a ruína chegue à nossa casa. Uma pessoa que isso aconteceu, o rei Davi, uma pessoa ungida desde a sua juventude, desde a sua adolescência, um homem segundo o coração de Deus, mas ele não soube o que fazer na sua própria casa. Ele era um rei maravilhoso, ele foi ungido rei, ele era um rei maravilhoso, ele era o cara naquela época, mas simplesmente ele conseguia ser o cara fora de casa, mas não conseguia ser o cara dentro de casa. Talvez ele pensou que a unção dele seria apenas para governar fora, e não para governar dentro, porque tudo que aconteceu de ruína na vida dele, que foi adultério entre os filhos, incesto, assassinato, ruína, tudo, traição, filho tentando derrubar ele, todas essas coisas que aconteceram, cara, todas essas coisas, ele poderia ter feito algo. Ele sabia que ele poderia ter feito algo, mas ele decidiu se omitir. E cara, todas as vezes que a gente se omite, a gente está sujeito a essas coisas. Você precisa entender que o poder de Deus vai trazer as soluções para a sua vida e a das outras pessoas, mas se você se omitir, essas soluções nunca virão à tona. E o terceiro problema, a terceira problemática dessa noite, e esse eu quero que vocês prestem bem atenção, significa preguiça, indisposição. Provérbios 10:26 diz: como vinagre para os dentes e como fumaça para os olhos, assim é um preguiçoso para aquele que o manda. Um dos maiores impeditivos da nossa geração em fazer a obra de Deus é simplesmente a preguiça. Preste atenção no que esse texto está falando. Ele diz que para a pessoa que mandou o preguiçoso, e o preguiçoso para essa pessoa que mandou, tão azedo como o vinagre, e tão, como é que é a palavra? Anotei aqui. E tão irritante quanto a fumaça. Eu não sei você, mas eu já entrei em lugares que estavam com muita fumaça. Quem já entrou? Sei lá, está acontecendo algum problema, um incêndio em algum lugar, ou você está num lugar que faz comida e fecham as portas e fica aquela fumaça, aquele churrasquinho de gato que joga fumaça na janela da sua casa. Eu sei, você já passou por isso, e simplesmente aquilo irrita os seus olhos, e você, meu Deus, que fumaça chata. E eu fico imaginando, cara, para alguém que manda, e o preguiçoso não faz, o preguiçoso faz com preguiça, cara, é tão irritante quanto uma pessoa assim, é tão irritante como uma fumaça nos olhos. E eu não sei você, mas eu de modo algum quero ser uma pessoa irritante assim para o meu Deus. Eu não sei você, mas eu não quero ser essa pessoa por conta de uma preguiça, cara. Eu não quero irritar o meu Deus, eu não quero ser azedo para o meu Deus. Eu quero ser uma pessoa que obedece, e obedece na hora e faz o que for preciso. Mas a nossa geração, muitos de vocês, muito da nossa geração ainda não entendeu que para nós servirmos a Deus, a gente tem que dar o nosso melhor, e não apenas o nosso mínimo esforço. E eu quero ler mais 2 versículos com vocês sobre isso. Provérbios 22:13 diz o seguinte: diz o preguiçoso, um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Provérbios 26:13 diz o preguiçoso, um leão está no caminho, um leão está nas ruas. No início da mensagem eu falei que, cara, muitas vezes
Deus fala comigo de umas maneiras loucas. Então umas 2 semanas eu estava no banheiro, tomando banho, e aí eu ouvi o Espírito Santo falando no meu coração: há um leão nas ruas. Aí eu falei: como assim, Jesus? Há um leão nas ruas? E aí eu lembrei do texto que fala que há um leão, o preguiçoso diz: há um leão no caminho, há um leão nas ruas, e o outro diz: há um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. E cara, eu comecei a ruminar sobre esse verso, e comecei a entender o seguinte: imagina hoje, cara, se a gente soubesse hoje, se a gente soubesse que tem um leão em Taguatingaçu, às soltas, mano, eu não sei vocês, mas ia ser um problemão gigante. Por quê? Porque ninguém aqui é caçador, amém? Alguém aqui é caçador de leão? Não, ninguém. Imagine o que era naquela época, um leão nas ruas, o que significava naquela época, cara. Era um problemão. Provavelmente eles teriam que fazer uma grande força-tarefa, provavelmente eles iam ter que levantar recursos, provavelmente eles teriam que escolher os homens mais hábeis, os homens mais fortes, passar horas e horas e horas pensando como eles iam capturar o leão, como eles iam matar o leão, o que eles iam fazer com aquele leão, com aquele problema, cara. Ia demorar muito tempo. Mas sabe o que é engraçado? O preguiçoso, ele prefere olhar para o problema e dizer: estou morto, há um leão nas ruas, eu vou morrer, ao invés de se levantar e tentar fazer algo, ao invés de tentar se levantar e fazer algo que possa mudar. Meu irmão, eu quero te dizer, essa palavra aqui ainda não mudou, cara. E o Espírito Santo começou a falar: existe um leão lá fora, existem problemas lá fora, existem leões que vocês precisam derrotar lá fora, existem leões como a violência, existe a prostituição, o abuso sexual, existem problemas como assassinatos, tráfico de droga, roubos, corrupção, abandono, orfandade, educação pública sucateada, vícios, tráfico humano, guerras, desabrigados por desastres naturais, epidemias, refugiados, perseguição da igreja. Existem inúmeros leões na rua, mas o que eu e você queremos fazer quanto a isso? Ou simplesmente a gente olha para um problema e fala: não tenho o que fazer, eu prefiro morrer. Cara, quando você olha para um leão desse, como você olha para um problema desse, você faz o quê? Simplesmente você para, simplesmente você olha e fala: não tenho o que fazer, ou você vai a partir de hoje tomar uma decisão. Eu lembrei também do texto de Esther 4:12, quando Mardoqueu recebe a resposta de Esther, e ele manda dizer o seguinte: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei de todos os judeus, só você escapará, pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a sua família e a família de seu pai morrerão. Quem sabe não foi para esse momento como este que você não chegou à posição de rainha. Eu quero fazer essa pergunta para você: quem sabe que não foi para um momento como esse que Deus te ungiu? Quem sabe que não foi para um momento como esse que Deus escolheu você para acabar com os leões que devoram a nossa sociedade? Quem sabe não foi para este momento que Deus escolheu para acabar com os leões que devoram o seu lar, para acabar com os leões que devoram a sua faculdade, para acabar com os leões que devoram a nossa cidade, a nossa nação, o mundo? Quem sabe não foi para esse momento que Deus te escolheu e te ungiu? Há um leão lá fora. O que você vai fazer a partir de hoje, sabendo que existe, sabendo que você pode sim fazer algo? O que você faz a partir de hoje? E eu fiquei pensando nessas coisas. Eu pensei: caramba, acabei de falar de Davi, vou falar dele de novo. Davi, quando foi jovem, quando era jovem, ele foi ungido rei. Samuel chegou na casa dele, chamou todos os irmãos, o pai chamou todos os filhos. Davi não estava lá, ele foi um a um, falou: tem mais um filho, chamou o mais moço, e ele ali foi ungido rei. Cara, as únicas pessoas que sabiam da unção na vida de Davi eram o quê? Sua família e Samuel.
Mas o mais interessante de tudo isso é que quando ele vai para um lugar onde ele não deveria estar e simplesmente ele vê um leão lá fora, ele vê um gigante afrontando a nação do seu Deus, ele olha para aquele negócio e diz: ninguém sabe que Deus me ungiu, ninguém sabe que eu tenho compromisso com essa nação, ninguém sabe que eu estou aqui para salvar essa nação, ninguém sabe disso ainda, mas eu tenho algo a fazer, porque Deus está comigo. E ele vai lá e fala assim: eu já derrubei um leão lá atrás, esse leão que está na minha frente, esse gigante não está com nada, porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E Deus está perguntando hoje, o Espírito Santo está perguntando: quem são os Davis dessa geração, que mesmo as pessoas não sabendo para o que você foi ungido ainda, você comece a agir da maneira como Deus te chamou. Eu fui ungido pastor há 1 ano atrás, mais ou menos, 1 ano e pouco, mas eu estou aqui no ministério, liderando esse ministério há mais de 3 anos. O que foi, meu amigo? É isso aí. Eu sei de uma coisa, cara. Sabe o que mudou? Para mim, nas minhas atitudes. Sabe o que eu mudei? Sabe o que eu estou fazendo diferente? Nada, cara. Nada, cara. Simplesmente quando Deus me falou lá atrás, há muito tempo atrás: Ricardo, você vai ser um pastor, eu comecei a agir como um pastor. Se Deus já te falou, cara, é isso que Deus tem para você, comece a agir dessa maneira. É isso que Deus tem para você, comece a agir. Título é consequência, gente colocando a mão na sua cabeça para te ungir é consequência, mas começa a ser quem Deus te chamou para ser, e comece a derrubar os leões na sua vida, na vida dos outros, ainda hoje. E a última coisa é o medo. Repita comigo: medo. E esse fato de Davi, essa história de Davi nos leva a pensar nisso. Ele não teve medo de que alguém com o dobro da sua estatura o derrotasse. Com certeza ele deve ter pensado: meu Deus é muito maior, meu Senhor é muito maior do que qualquer gigante, meu Deus é muito maior do que esse incircunciso filisteu. 2 Timóteo 1,7 diz o seguinte: pois Deus não nos deu espírito de temor, de covardia, de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. A palavra de Deus também diz, Romanos 8,31, que diremos, pois, diante destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele texto que a gente começou lendo diz que o Senhor nos ungiu, e no final diz o seguinte: porque Deus era com ele, que o Senhor Deus ungiu a Jesus, e Deus era com ele. Eu quero te falar essa noite: Deus ungiu Jesus, ele era com ele, Deus ungiu você, e ele será com você para toda a eternidade. Eu queria chamar os meninos do louvor, a gente já vai terminar e fazer um momento profético, um momento de unção, mas eu quero te dizer hoje, de tudo que eu falei, de tudo que eu preguei, de tudo que o Senhor ministrou aos nossos corações, o que eu quero que você saia sabendo, a conclusão para tudo isso é que o fim da unção não é em si mesma, não é ela em si mesma, ou o fim da unção não é nós mesmos que recebemos a unção. O fim da unção é sempre o próximo. Se Deus te deu, Ele vai te cobrar o seu uso. Lucas 12:48b diz o seguinte: a quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Unção, guarde essa frase: unção sem ação não gera resultados espirituais. Ação sem unção também não gera, cara. Talvez hoje você tenha feito o oposto de que a gente tem pregado. Talvez hoje você veio aqui e você tenta fazer muitas coisas. Talvez hoje você chegou aqui e você fala diferente: pastor, eu sei dos problemas, eu quero resolver, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo, eu tenho feito aquilo, eu tenho feito aquilo, mas eu não vejo resultados. Eu quero te falar: a recíproca é verdadeira, cara. Ação sem unção não gera resultados espirituais, não gera resultados eternos. E pastor, qual então é a resposta para esses dois problemas? Cara, acreditar no que a palavra de Deus diz. Acreditar no que a palavra de Deus diz,
que Deus tem unção para nós, e que quando nós somos ungidos, Ele está conosco. Simplesmente quando você sentir e receber, cara, Deus me deu unção, simplesmente crer, o Senhor está comigo, então eu não preciso ter medo, eu não preciso ser omisso, eu não posso mais ter preguiça, cara, eu não posso mais viver esses problemas, eu simplesmente tenho que ir lá e fazer, porque o Senhor está comigo. E se você hoje, talvez como outras pessoas, fala, pastor, eu tentei, cara, unção a gente ganha em um único lugar, no quarto de oração, cara, na intimidade com Deus. Unção custa preço, unção custa tempo, unção requer busca, unção requer sede, unção requer fome, unção requer tempo de qualidade com Deus, unção requer abrir os seus ouvidos para ouvir o que Ele tem a falar com você. Cara, como o pastor Hernani Santos pregou, seja competitivo na unção, mas você não precisa ser competitivo na unção apenas neste lugar, seja competitivo na unção lá no seu secreto, com fome, com sede, com vontade de receber.